Representantes do setor de caprinos e ovinos se reuniram hoje com o ministro da Agricultura e Pecuária. Vamos aos detalhes desse encontro e saber da pauta do setor. Recebemos então aqui no estúdio do AgroMais, Pedro Martins, que é presidente da Câmara Setorial de Caprinos e Ovinos do MAPA. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Fábio. É um prazer estar aqui com vocês e poder socializar um momento tão importante que foi este hoje que estivemos com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, onde apresentamos as nossas demandas diante do entendimento que estamos vivendo um grande e precioso momento para a atividade de ovinos e caprinos no mercado nacional. É verdade. Presidente, nós temos aí uma grande oportunidade, realmente, o setor que está em crescimento, né? Realmente abrindo mercados, né, no exterior, mas a gente vai aos poucos falando do que foi apresentado hoje ao ministro da Agricultura. Eu creio que um dos assuntos bem importantes tenha sido essa criação desse grupo técnico que iria avaliar, discutir um regulamento, né, para justamente falar sobre a qualidade, a identidade, né, criar uma identidade do leite de cabra, né, e assim poder fazer as vendas, um comércio mais regular e autorizado, né? Pois é, o leite caprino, assim como o ovino, embora em menor proporção, este é um leite que precisa de um espaço, eu diria, mais amplo no mercado nacional. Existe esse crescimento que hoje é público, é percebido por todos, e precisamos principalmente regulamentar, ou seja, adequar para uma realidade para o mercado atual, que é a Instrução Normativa 37. Então, foi diante desse sentimento, dessa necessidade de readequação dessa instrução normativa, que foi criada há 20 anos, que, infelizmente, continha ainda nos seus preceitos dados que eram inconformes ou incompatíveis com a realidade do mercado. O que era que isso acarretava? Principalmente uma inibição para quem queria ou gostaria de produzir leite, porque a legislação estava incompatível, mas principalmente, como consequência, multa para os laticínios que vinham trabalhando com leite de cabra. Esse leite é, sim, muito importante para todos nós, principalmente para o Nordeste do Brasil e particularmente para a Paraíba, que é o maior produtor de leite de cabra do Brasil e que encontrava nessa normativa uma das dificuldades para a formalização e estímulo para a produção do leite. Lembrando ao telespectador que nosso rebanho nacional chega ali a 10 milhões, né, de animais, 90% se concentra ali na região Nordeste, para você ver a importância desse setor na economia local, né, desses estados, e a importância de estar se divulgando e tentando abrir mais os mercados. Eu creio que também um tema que tenha sido levado ao ministro tenha sido justamente essa possibilidade, né, de uma implantação de abatedouros de pequeno porte, para que então possa facilitar a produção de carne de cabra, de carneiro, de ovelha. É isso que talvez facilitaria ainda mais o escoamento desta produção. Fábio, quando nós tratamos da atividade da caprinocultura ou de ovinos e caprinos, nós temos que entender que nestas duas espécies existem produções de leite, existe também as raças que estão voltadas para a produção de carne. E nós, quando Câmara Setorial, temos que ver esse conjunto dessa composição, quer seja de indivíduos com a finalidade de leite e carne, e procurar, dentro desses parâmetros, fazer com que eles venham para a legalidade, que esse, lamentavelmente, quando falamos principalmente de carne, o que prolifera hoje entre nós é a informalidade. E uma das intenções nossas, quando Câmara, é dar nossa parcela de contribuição para que esse mercado, através da formalização, principalmente dos pequenos abatedouros, possam, sim, ter seu espaço digno de mercado. Para isso, nós temos a excelência de raças do Brasil, produtora de carne, como a Boé, como a Savana, como a Kalahari, que precisam dessa regulamentação para que assim exerça seu principal, vamos dizer assim, sua principal vocação, que é carne com excelência. Não só carne em quantidade, mas, sobretudo, carne com marmoreio, que se espera da atividade quando estamos falando caprina, apesar de ser uma carne magra, vamos assim dizer, diferentemente da carne ovina, que é uma carne que tem um marmoreio totalmente diferente. Mas, tratando essas espécies individualmente, precisam dessa regulamentação, precisa principalmente de um abate regular e formal que nos permita mensurar o tamanho desse mercado que, lamentavelmente, o que é que nós vemos hoje? O consumo per capita de carne bovina nacional, que já foi da ordem de 48 quilos, em função de uma retração de mercado. Há quem diga que hoje isso é um pouco mais de 30 quilos, quando nós vamos para o mercado
de carne caprina é da ordem de 430 gramas e da carne ovina de 480 gramas. E a grande indagação que se faz é, será que isso é verdade ou isso é fruto da informalidade que não nos permite mensurar o tamanho real dessa atividade? Pois é, inclusive em defesa do bem-estar dos animais nessa produção, é importante estar atento a essas questões normativas, de fiscalização. Agora, presidente, eu soube também que, inclusive, há cortes especiais na carne também dos caprinos, né, das ovelhas. Há, inclusive, cortes diferenciados que outros mercados, inclusive no exterior, já estão interessados, né? Verdade. Isso a formalização vai nos permitir ter cortes específicos e assim agregar valor a essa cadeia. Hoje nós importamos carne do Uruguai e é uma concorrência desleal, inclusive foi discutida ainda ontem na reunião da Câmara, essa presença do mercado uruguaio. Mas esse medo, vamos dizer assim, que temos do mercado uruguaio é em função da nossa informalização, ou seja, da nossa informalidade que não nos permite essa mensuração, como aqui foi colocado, ou este receio que temos do mercado uruguaio, ele não é verdadeiro. Eu quero acreditar que pelo tamanho que temos, quando o Brasil, e o tamanho, com todo o respeito que tem o Uruguai em sua dimensão, esse mercado não deve ser motivo de receio nem de medo para nós. O que precisamos? Organizar a base dessa cadeia que nos permita não tão somente produzir animais, mas animais com qualidade, que possamos produzir, e esse é o objetivo principal, produzir cabritos e cordeiros para termos cortes específicos e assim ocupar esse mercado tão grande que é para nós, se observarmos tão somente os números que compõem, quando comparamos com o mercado de carne bovina, a gente vê que é uma disparidade muito grande. Graças ao apoio que recebemos especificamente hoje do Ministério da Agricultura, no contato que tivemos quando recebido pelo ministro Carlos Fávaro, saímos daqui com a sensação de dever cumprido e que estamos no caminho certo para poder, com dignidade, dar visibilidade, principalmente, para essa atividade tão importante para nós. Eu não diria mais do Nordeste do Brasil, apesar de 93% do rebanho de caprinos se concentrar no Nordeste, mas ele é muito importante. Ainda hoje conversávamos com criadores do Paraná, sabemos que tem criador de caprino de corte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, essa pulverização, quando Câmara e quando Associação, nos permite ter esse olhar amplo para que possamos contemplar todos. E justamente esses detalhes, né, de regras e normas é que talvez possibilite a expansão ainda maior no mercado interno de produtores desses tipos de animais que precisam realmente ter essas normas. Agora, presidente, eu não posso deixar de comentar, de observar que o mercado halal também tem um interesse muito grande nessa carne, por ser um grande apreciador, né? A população árabe, muçulmana. Isso só vai ser possível, a exportação só será possível a partir dessas regras, né, estabelecidas. Sim, Fábio, sem dúvida. Precisamos formalizar. E essa é a nossa proposta quando Câmara, e tenho certeza que é quando a Associação de Criadores de Caprinos, assim como criadores de ovinos, ao ser formalizado esse tão importante segmento que é dessas duas espécies, poder atender demandas, inclusive do mercado halal, como você colocou, que para isso precisamos estar formalizados, aptos a atender essa demanda, que é grande, e eu diria que esse é um objetivo a ser atingido, porque esse mercado realmente é tentador. Mas, para isso, precisamos, como foi dito inicialmente, dessa formalização, e é isso que nós estamos buscando fazer nesse momento. Eu creio também que, diante dessa regulamentação, poderíamos aí estar subsidiando, né, a necessidade de produtores e que, especialmente, a agricultura familiar, que também poderia estar sendo assistida, porque eu creio que são grande maioria também de produtores, né? Sim, Fábio, nós não podemos deixar de perceber e, sobretudo, de valorizar a presença e a importância da agricultura familiar, tão importante que é nesse mercado nacional. Principalmente quando nós vamos para o Nordeste, onde são pequenas propriedades, pequenos criadores que conseguem vender sua mão de obra, quer seja através da venda de 1 litro de leite ou através dos seus produtos voltados para a atividade de carne. Então, esse mercado é muito grande, esse mercado não nos permite ainda, lamentavelmente, mensurar o seu tamanho, mas a nossa convicção é que ele é grande sim, precisa do empenho, e para isso precisamos muito, mas muito mesmo, do apoio do governo federal em regulamentar e nos permitir avançar nessa formalização
e regulamentação das instruções normativas que hoje regem essas duas espécies. Presidente, só para a gente encerrar, o retorno foi positivo do ministro da Agricultura, até por causa da importância que o setor acaba adquirindo cada vez mais? Sim, Fábio, isso é muito importante. Eu não podia também deixar de aqui ressaltar que quando hoje estivemos com o ministro, um dos documentos que entregamos a ele foi a formalização de 6 países, aliás, 5 países aqui do Mercosul e o México, com a intenção de importar material genético nosso. Isso mostra da importância e do quanto somos importantes no mercado internacional. Hoje, a nossa caprinocultura e a ovinocultura são fortes, sim, e a nossa intenção é agora, ao vencermos as barreiras sanitárias, podemos exportar e fazer valer como índice econômicos e importantes nos anuários que hoje rege o Ministério, que, lamentavelmente, os números que estão ligados à atividade de ovinos e caprinos não são expressivos, nem sequer mensurados. Mas entendemos que, a partir dessa formalização, esses números não só serão mensurados, mas, sobretudo, serão importantes para a base do setor primário, que hoje vive e precisa deste segmento. Só para reforçar, presidente, quais são os países que têm aí um interesse grande, né? O senhor citou o México, para qual a gente também acaba de ter a abertura de frigoríficos de carne bovina, mas teremos ali a Austrália, Nova Zelândia. Como é que é essa questão desse mercado global? Fábio, o mercado global realmente ele é tentador, mas também temos que ter a consciência que não temos ainda a excelência, por exemplo, em cortes, que nos permita vislumbrar esse mercado, como você colocou aí, da Nova Zelândia. Mas temos certeza que, por exemplo, aqui quando estamos falando de exportação de material genético, nós temos aqui vizinho a nós a Argentina, o Peru, a Colômbia, o Chile, já buscar esses animais aqui junto ao nosso rebanho, na convicção que muitos irão contribuir para o crescimento em seus países. E quando carne, que esse é um mercado tentador, e aqui eu quero fazer uma ressalva muito importante, porque hoje nós temos a expressão do que significa, por exemplo, as raças de carne de caprino no Brasil, a exemplo da Boé, e a nossa contribuição para essa formalização vai permitir, a partir dessa genética tão importante que nós temos aqui, sim, buscar atender essa demanda do mercado internacional, que realmente é muito grande e que nós vamos, em breve, conseguir atender essa demanda. Participação também sempre da Embrapa, né, presidente? Sim, nós temos instituições como a Embrapa, como a CNA, são parceiros importantíssimos. O SEBRAE tem sido outro parceiro importantíssimo dentro dessa conjuntura. A própria OCB também conosco, porque, Fábio, ninguém faz nada só. Principalmente quando estamos tratando de atividade do setor primário, precisamos dar as mãos para que assim possamos levar essa capacitação para o homem que vive, principalmente quando citamos aqui o pequeno que tem dificuldade de adquirir tecnologia ou capacitação, e na hora que ele se sente apto a disputar esse mercado, eu tenho certeza que no amanhã, e esse amanhã é breve, vamos ter números significantes para mostrar da nossa atividade. É isso, que essa união, esse trabalho conjunto possa realmente fazer cada vez mais a ascensão desse setor tão importante para o nosso país. Muito obrigado, Pedro Martins, presidente da Câmara Setorial de Caprinos e Ovinos do MAPA, pela entrevista. Fábio, nós agradecemos por essa oportunidade e estamos à disposição tantas vezes quanto for necessário. Um obrigado e um abraço a todos que fazem parte dessa atividade que muito nos honra, ovinos e caprinos. Muito obrigado.